Santo começou a falar no meu coração que graça não era só aquilo que eu conhecia. Que graça não era só aquilo que eu sabia. E desses dias pra cá, literalmente, Deus começou a me desconstruir. E se eu estou aqui hoje, é por causa da graça. Só quem me conhece, estava perto de mim, sabe um pouco do que eu passei. E literalmente Deus começou a me desconstruir inteira. Deus começou a desconstruir os meus conceitos. Deus começou a desconstruir tudo. E eu falei, Senhor, mas eu fiquei sem nada. E eu entendi que Ele queria me reconstruir para que eu entendesse a graça. Se você me perguntar, Vanessa, então você já está cheio da graça? Eu vou dizer para você que a graça é muito mais do que nós podemos e possamos imaginar. E eu vou dizer para você que eu estou a um passo. Como se eu estivesse, eu falei, Senhor, me dá uma palavra para que eu pudesse dizer. Então o Senhor começou a me mostrar um oceano. E Ele falou, quando nós estamos no oceano, nós estamos num barco por cima do oceano. Mas quando nós nos vestimos e mergulhamos nesse oceano, cada vez mais e mais nós começamos a ver coisas que nós nunca vimos, a experimentar coisas que nós nunca experimentamos e a nos apaixonar, porque quem aqui já viu o fundo do mar na televisão ou já foi, sabe que quanto mais profundo você vai, mais coisas maravilhosas, mais coisas que você nunca viu, mais apaixonado você fica. Então a graça, ela começa aí. Eu posso dizer que eu estou começando a entrar nesse mar para conhecer. Nós convidamos cada um de vocês nessa noite para entender a forma que nós conseguimos expressar para vocês, conhecer e saber de onde veio essa graça. Para mim, onde o Senhor nos deu este propósito, a mim e a toda a equipe da igreja, é impossível falar de graça e não falar de cruz. É impossível falar de graça e não falar daquele que derramou essa graça sobre a nossa vida. Graça significa literalmente entrar na presença de Deus e não haver nenhuma separação entre nós e o Senhor. Significa literalmente você, como você está, é do jeito que Deus te quer. Você pode não continuar assim, mas entenda uma coisa: não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, a graça do Senhor te cobre. Não temas chegar diante do Senhor. O que quer que você tenha feito, falado ou pensado, eu pude entender que a graça de Deus nos cobre para que nós cheguemos diante da presença dEle. E nós queremos expressar isso para vocês hoje, com o Tiago, que o Senhor nos deu. O Senhor me deu a direção em um dia que eu estava um dos piores dias. E eu comecei a adorar e o Senhor começou a ministrar no meu coração. E eu disse, Deus, mas eu estou tão sem nada, eu não tenho nada para dar. Ele disse, mas é isso. E pela graça dele, Ele deu toda a direção. Pela graça dele, Ele confirmou tudo, através da vida de irmãos, através da vida do Robson. E eu espero que vocês entendam como que essa graça, que ela não te separa de Deus, que ela te leva para Deus, que ela te permite chegar diante de Deus quando você está hoje, como você está agora. E houve um homem que pagou um preço muito alto para que essa graça nos alcançasse. E nós vamos estar demonstrando isso hoje para vocês. E eu peço que vocês levem isso no seu coração e por toda a vida de vocês, daquele único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nós queremos convidar a equipe do Tiago para estar entrando. Amém.
Que o Senhor possa falar no seu coração nesse momento. Ele tem a liberdade de tocar profundamente na sua vida. Jesus, de madrugada, voltou ao pátio do templo. E o povo todo se reuniu em volta dele. E ali ensinava sobre o reino de Deus a todos. Aproveitando-se dessa ocasião, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. Então, a obrigaram a ficar no meio de todos. E eles disseram: as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas, Senhor, o que dizes sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Eles continuaram a insistir em fazer a mesma pergunta. Jesus endireitou o corpo e disse a eles: se alguém entre vós não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nesta mulher. Depois se abaixou outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, aos seus pés. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém ficou para te condenar? Ninguém, Senhor, ninguém. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Em seguida, muitas coisas se passaram. E ensinava dizendo: eu sou a luz do mundo. Jesus defendeu sua missão e a sua autoridade. Ele curou cegos de nascença. Foi interrogado e perseguido várias vezes pelos escribas e fariseus. Ele ressuscitou mortos. Ele entrou de forma triunfal em Jerusalém. Ele nos ensinou a ser humildes, lavando os pés dos seus discípulos. Ele nos deu um novo mandamento: que amássemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Ele confortou seus discípulos e ceou com eles, e ainda nos prometeu um Consolador, como também ensinou a oração sacerdotal. Muitos sinais, milagres e prodígios Ele fez até a chegada do grande dia. Então, chegou Jesus com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse a eles: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. A minha alma está cheia de tristeza e angústia até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, faça de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos,
achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudesse velar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, seja feita a vossa vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, seja feita a vossa vontade. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora, repousai, eis que chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que chegada, e me trai. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, aquele, um dos 12. Ora, o traidor lhe havia dado o sinal: aquele que eu beijar, esse o prendei. Nisso, aproximando os soldados, o prenderam e o levaram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam os escribas, anciões e os principais sacerdotes. E todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. Todo o povo pedia pela condenação de Jesus. Depois disso, Jesus foi entregue a Pilatos, foi julgado e condenado pela vontade dos sacerdotes e do próprio povo, que decidiu soltar a Barrabás, um ladrão, em seu lugar. Então, os soldados, tomando a Jesus, foram açoitá-lo em público.
açoitaram Jesus, levaram-no para ser crucificado. Ele passou por mim e por você. Ele foi humilhado, foi cuspido, chutaram nele. Ele tomou 39 chibatadas por mim e por você. Esse mesmo Senhor Jesus, Ele pagou um preço muito alto. Ele deu a sua própria vida por você. Então, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E pelo caminho zombavam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz, que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz, que provaste o teu Jesus caminhou na direção do local onde iria ser crucificado. Ele carregou a nossa cruz. Mas no meio do caminho, Deus Pai concedeu a Jesus um momento de alívio, um momento de refrigério. Escolheu um homem para ajudá-lo com a cruz. Amados, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe este alguém, sim, para ser um participante da sua glória, mas não antes de ser um participante da sua cruz. A Bíblia nos mostra que ninguém se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Ninguém. Talvez paralisados pelo medo dos romanos, medo do povo, ou até mesmo medo da dor. Mas Deus, em sua soberania e graça, escolheu Simão. E hoje Ele continua a escolher. Hoje o Deus que não muda continua a escolher homens e mulheres para cumprirem os seus chamados.
encontrava tempo. Volte para o dia da crucificação do Senhor. Veja e escute. Quem carregará comigo a minha cruz? Quem caminhará comigo este meu caminho? Quem me seguirá? Quem me ouvirá? Onde estão os que dizem me amar? Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu digo sim. Eis-me aqui, eis-me que se diz lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Meu
Jesus, após clamar em alta voz, rendeu o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, e tremeu toda a terra. E fenderam-se as pedras. Após tudo isso, tomaram o corpo de Jesus. Após tudo isso, os seus tomaram o corpo de Jesus. Então, envolveram um lençol limpo de linho e o colocaram em um sepulcro novo que havia sido mandado cavar na rocha, e fizeram rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, lacrando